Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem tivemos um dia especial na bolsa, né? Foi um dia realmente de ganhar muita grana e a galera do método 10x ali fez barba e cabelo e bigode, né? Um dia espetacular, quando encerramos a sala ali às 11 horas da manhã, já estava todo mundo com a semana feita, né? Porque são nesses dias de volatilidade que o trader realmente faz dinheiro, né? Então o índice deu uma bela de uma derretida, nós tínhamos falado aquela região de 130 mil pontos, já tinha subido demais, 11 dias seguidos, toda aquela história, né? Ele estava precisando de uma correção. E aí ontem foi o dia de iniciar essa correção. Agora nós não sabemos até onde ela vai, só o tempo dirá. Isso daí, existem as três possibilidades, nesse momento as três possibilidades estão em aberto, né? Uma possibilidade é a continuidade da tendência de baixa desse gráfico diário e ele perder fundo lá dos 120 mil pontos, existe essa possibilidade. A segunda possibilidade é ele vir fazer um teste do fundo e parar ali no meio do caminho, né? Uma retração de 50% de FIBO, 61,8, alguma coisa assim, né? Lá perto dos 125, 124 mil pontos, e aí depois fazer um fundo e voltar a retomar a alta e reverter essa tendência de baixa. Essa é outra possibilidade. E a terceira possibilidade é ele fez só um dia de baixa ontem, consolida aqui, ali naquela região, entre 128 e 130 mil pontos, para fazer uma bandeira e depois romper para cima. Essa é a menos provável, né? Para mim, a segunda opção é a mais provável. Uma queda até os 125 mil pontos, é esse cenário que eu estou trabalhando. E iniciamos um swing trade de venda nesse índice, como é nossa tradição, né? Falando sobre o dólar, chover no molhado, né? Então, o dólar está numa tendência de alta, então, quando ele está numa tendência de alta, todo fundo é uma oportunidade de compra, nós começamos a comprar ele lá nos 5.400, ontem foi um dia espetacular, teve gente que fez 100 pontos, eu particularmente não fiz 100 pontos no dólar, porque quando encerrou a sala ali às 11 horas da manhã, a gente já estava com 50 pontos no dólar, né? E eu encerrei tudo e fui para a praia passear, porque nesses dias você tem que comemorar, né? Já tinha feito bastante dinheiro, eu recomendo vocês fazerem isso também quando tiver oportunidade. No mercado internacional, nós continuamos com a correção. No caso da Europa, ele ainda está numa região de consolidação, mas foi um dia para baixo. No caso dos Estados Unidos, continua a tendência de alta, mas estamos em correção, e ontem foi um dia importante de correção também, SP500, Nasdaq, agora eles já chegam em regiões de suporte, tá? Tanto SP500 quanto o Nasdaq. O Dow Jones e o Russell 2000 estão para cima, romperam o topo, né? Mas estão fazendo correção também, principalmente o Russell 2000 marcou um topo importante, deve fazer um pullback. Então agora nós vamos ver o que acontece nessa região de suporte do SP500, perto dos 5.500 pontos, né? A Nasdaq, não lembro o número de cabeça, mas no gráfico ali a gente vai ver, tá bom? Então é isso aí, muitas emoções, os balanços estão vindo muito fortes, né? Continuam vindo fortes, o balanço da Netflix veio bem, vamos ver como é que o mercado vai abrir hoje a Netflix para dar essa pista aí do que vai acontecer com as magníficas. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E ontem nós tivemos uma live muito legal, às 8 horas da noite, ou 6 horas, agora eu não lembro, no horário do Brasil. Mas o Modé deixou gravado, então se você não viu a live com o Marquinhos, um aluno nosso lá da sala, né, do método 10x, dando seus depoimentos e tal, ficou bem legal, e aí ele deixou gravado, então vai lá no Instagram e assiste que vale bastante a pena, tá bom? Então, turma, começando aqui com os balanços, né, os balanços de ontem, tem várias empresas aqui, mas assim, o mais importante para a gente realmente foi a Netflix e foi bem verdinho, né? Mas é o que eu digo, né? Nós continuamos nessa mesma situação, você vê essencialmente os balanços vindo melhor do que o mercado espera, né? Então continua ainda tudo bem, não precisa ter medo dessa correção, pelo menos por enquanto. Já indo para os
dei uma pulada aqui, estava indo já para o VIX, mas vamos ver o mapa de calor. Então, se vê o mapa de calor do mundo está avermelhado, o do Brasil ficou bem vermelho aqui ontem, porque nós tivemos dólar para cima e índice para baixo, né? Mas o mundo inteiro ontem fez correção. E o S&P 500 não foi diferente, né? Poucos caras aqui esverdeados, né? Nvidia um pouquinho para cima, Meta um pouquinho para cima, mas todo mundo vermelho, então tivemos aí uma bela de uma correção. E aqui agora sim, olhando o VIX, esse cara aqui preocupa, né? Então fez esse pivô de alta aqui, né? Acima dos 15 pontos, e agora está trabalhando aqui nos 16, abriu com gap de alta e tal. Isso daqui realmente é uma preocupação. Podemos ter correções mais intensas, na verdade, movimentos mais intensos, né? Como nós tivemos correções intensas, nós estamos em região de suporte, vocês vão ver nos próximos gráficos, nós podemos, inclusive, fazer um movimento forte para cima, né, e ter bastante volatilidade. Então, nesse momento de volatilidade, é o momento de você ganhar dinheiro e não de ter medo, tá bom, do mercado. Os juros ontem fizeram um dia de alta, mas continuam aqui no seu zigue-zague de baixa. Os juros europeus também continuam aqui com esse arredondamento virado para baixo, né? Tá tudo ok com os juros. Indo aqui para o S&P 500, aí nós temos aquilo que eu falei, olha, o meu alvo para essa queda aqui seria esses 5.500. Ele está trabalhando agora aqui nos 5.530, chegou a bater 5.520. Então aqui ele já começa a ter um pouco de suporte. Eu acho que ele espeta um pouco mais para baixo, né? Mas principalmente porque o VIX está nervoso, né? Então provavelmente teremos um dia de baixa hoje aqui no S&P 500 novamente. Já a Nasdaq, olha só, ela está aqui nesse patamar dos 19.600, ela já chegou aqui nesta linha de tendência, já tem essa região toda aqui de briga, né? Então é normal ela ficar assim, dar uma segurada aqui, né? Eu acho que ainda tem mais um pouquinho para cair aqui, mas assim, se começar a configurar compra aqui, eu não tenho medo de comprar esse negócio não, tá? Mesmo com o VIX estando volátil, lembrando sempre dentro da configuração do trade system que a gente tem, né? O Dow Jones, olha, marcou um topo aqui, um outside candle bonito, né? Agora isso aqui é uma tendência de alta, provavelmente ele vai vir fazer um pullback, vamos ver aqui se ele voltar aqui para os 40 mil pontos, é uma região de compra. A mesma coisa o Russell 2000, né? Marcou um belo de um topo aqui, esse candle de ontem já tinha chamado a atenção, agora olhando as retrações de Fibonacci, olha, nós temos aqui essa retração de 50% aqui nos 212, que bate com esse topo, e depois nós temos a última retração que bate com esses topos aqui. Então provavelmente esse Russell 2000 venha até aqui essa região para depois continuar a sua alta, tá? Então momentos de correção. E quando a gente olha, inclusive os setores, olha, o setor de transportes, né, que está no topo histórico, também marcando 2 dias de baixa aqui, consumer staples, mais parecido com o Dow Jones, né? Rompeu o topo, está fazendo aqui uma correçãozinha, mas isso aqui só com cara de pullback. Agora, o setor financeiro, né, que teve balanços muito bons, ele está seguindo esse canal aqui, né? Então, ele chegou aqui na linha de retorno do canal, ontem fez uma reação, candle claramente de topo, né? Não de reversão de tendência, um candle de topo. Então, o que nós podemos aqui? Ele pode vir aqui até essa região e continuar para cima, né? Ou pode vir até testar o fundo do canal. Então, está cedo ainda para falar, mas isso aqui agora deve fazer uma correção. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX, que continua fazendo aqui esses dias de baixa, né? E ainda estamos dentro de uma consolidação, tá? Então, não podemos falar de reversão de tendência no DAX, tá? A mesma coisa o Reino Unido, né? Então continua dentro dessa consolidação, a tendência de alta, a retração de Fibonacci, se ele se segurar aqui, a tendência permanece. E a França que continua na consolidação também, essa bagunça e tudo mais, né? Eu não duvido dessa consolidação segurar e depois ela romper para cima, mas pode ficar aqui bastante tempo, tá? Se perder fundo, obviamente, abre ventas, né? O Japão também está aproveitando essa correção do mercado para fazer a sua correção, tá? No zigue-zague de alta, topo histórico, né? Tá vendo? Retração de 50% de FIBO, 61.8, tá por aqui, né? Ele pode vir até testar o fundo do canal, mas de qualquer jeito, o Japão eu tô de olho aqui, uma hora que ele marcar um fundo e virar para cima, eu começo a comprar de novo esse Nikkei, tá? A China, olha, hoje fazendo um dia de baixa forte, se perder esse fundo aqui é muito ruim, né? Porque a última retração de Fibonacci, aí abre a porta aqui para uma queda maior, isso daqui seria feio.
Os mercados emergentes também corrigindo junto com todo mundo, mas ainda tem aqui esse canal de alta, depois tem essa linha de tendência aqui de longo prazo que vem de lá atrás, então tem bastante coisa aqui para segurar esse preço. O nosso EWZ, conforme esperado, ontem, né, nós falamos aqui desse 1, 2, 3, que tinha marcado o topo nessa retração de Fibonacci e tal, e ele já veio direto fazer o pullback aqui. E agora vamos ver o que acontece, né? Se ele se segura aqui ou se ele vem testar fundo. Tá com cara que vai mais para baixo, né? Pelo que a gente viu ontem aí no mercado brasileiro. O petróleo continua na mesma região aqui, dos 85 dólares, minério de ferro também, nenhum movimento muito significativo. O cobre continua caindo, tá? Isso daqui é um mau sinal e alinhado com a queda da China também. O ouro está fazendo um pullback, até mais do que eu gostaria, né? Eu gostaria que ele tivesse segurado aqui, mas com o mercado, isso é uma característica do ouro, tá? O ouro, como ele é, isso acontece com o Bitcoin também. Tende a acontecer com o Bitcoin, assim como acontece com o ouro. São posições defensivas, né? Então, quando você tem todo mundo que tem muito capital tem uma parte do capital em ouro e agora está começando a ter em Bitcoin também. Então, quando você tem esses momentos de correção, o pessoal opera muito alavancado, né? E aí você tem que cobrir as suas posições porque o preço começa a cair e você começa a ficar muito exposto na alavancagem, né? E para cobrir essas posições, o que você faz? Num primeiro momento, você vende aqueles ativos que estão mais valorizados, como por exemplo o ouro. Quando essas coisas acontecem, geralmente o ouro está para cima, né? Aí o pessoal realiza um pouco do ouro, coloca essa grana para cobrir as margens, né? Ou montar novas posições. E aí, na sequência, assim que começa a entrar dinheiro de novo, eles voltam a recompor as posições de ouro. Então, quando acontecem essas correções, o ouro cai junto no primeiro momento, mas ele é o primeiro a recuperar, tá? Então, vamos ficar de olho aqui, porque qualquer parada aqui, seja aqui mais para baixo, ou seja aqui mesmo, né? Hoje está tendo um dia de baixo, mas ele pode parar por aqui, né? E aí é uma oportunidade de novas compras no ouro, tá? A prata está caindo mais do que eu esperava, né? Então agora ela está vindo testar aqui essa linha aqui da bandeira que foi rompida, né? E tem que se segurar aqui acima desse fundo, né? Se por um acaso perder esse fundo, aí o negócio realmente desconfigura, tá? O DXY, olha, fazendo uma reação aqui, falso rompimento de fundo, não tem problema aqui. Isso aqui pode subir um pouquinho e depois fazer assim, não tem problema, tá? O Bitcoin continua aqui na mesma região, eu ainda continuo achando que o Bitcoin é para cima, a mesma coisa o Ethereum. Para mim isso aqui está embandeirando para subir mais. Do mesmo jeito que aqui no caminho de volta, de descida, né? Ele veio aqui, segurou um tempo, aí depois caiu mais. Aqui agora ele está voltando, está segurando e deve ir para cima, tá bom? Não vou passar as FANGs, que no fim de semana nós passamos. Então vamos ver o Brasil. Então começando pelo DI, cansamos de falar desse DI aqui, né? Falamos desse pivô de alta. Ontem foi um dia espetacular, junto com o ouro, né? Então, realmente o mercado está com os juros para cima, né? E aí, turma, é aquela história, né? Tem influência política? Tem, mas o que o mercado se preocupa mais não são com as falas, são com as ações, né? Então, quando você vê lá, o governo se reúne para ver como é que vai lidar com o déficit fiscal, e sai o que da reunião? Sai uma tentativa de contingenciamento de 25 bilhões, que se transforma em 15 bilhões, depois vai acabar sendo 10 bilhões, e é muito menos do que o déficit, né? O déficit nominal do governo, na hora que você coloca o pagamento de juros, está perto de 1 trilhão, né? Então, assim, o que são 10 bilhões ou 25 bilhões? Tanto faz. Então, assim, isso é que preocupa mais o mercado em termos de não ver uma luz no fim do túnel em relação a arrumar as contas públicas e se você não tem, se você tem essa situação desajustada e não quer cortar gasto, você só tem a opção de aumentar impostos. E aumentar impostos é inflacionário, porque se você aumenta imposto, o preço das coisas sobe. Então isso daí já é inflação. E pior do que isso, é recessivo, né? Porque as coisas custam mais caro, você reduz o poder de compra das pessoas, é mais difícil de comprar as coisas, o mercado anda mais lento, né? Então, assim, não é um bom sinal isso daí. Esse é que é o problema que o mercado vê, tá bom?
Então, olhando aqui agora o Ibov no semanal, olha, depois de 4 semanas de alta, está com cara que essa semana aqui vai ser para fechar com uma semana de baixa, né? E aí nós temos toda essa região aqui de resistência e nós temos essa situação aqui que ainda é uma situação de baixa. Então, por isso que eu falei que isso daqui, se der uma degringolada no mercado, eu não acho que isso daí vai acontecer, mas se por um acaso acontecer, esse negócio pode perder fundo e vir aqui, tá? Esse é o cenário menos provável. O cenário mais provável para mim é isso daqui, vir aqui, olha, até essa região aqui, marcar um fundo e depois fazer um pivô de alta. Aí você tem lá o ombro, cabeça, ombro invertido, tal. Isso daqui seria o cenário mais legal, tá bom? Olhando aqui o nosso índice, então o índice, cansamos de falar, né? Ele fica aqui tentando marcar topo, né? Tentou marcar topo aqui, depois ainda deu uma esticada, agora ficou aqui vários dias, não sei o que, e ontem foi o dia de entregar a rapadura, né? Então, lembrando, como nós estamos numa tendência de baixa, né? Isso daqui ainda tem topos e fundos descendentes, né? Então acabou de marcar um fundo mais baixo. Então, quando marcou esse fundo aqui, depois dessa alta, nós também falamos, será que vai perder fundo? Ninguém sabia. Mas a tendência é isso, né? E ele fez o quê? Deu essa paulada aqui para baixo. Então, é impossível esse negócio aqui acontecer, voltar aqui para 120 mil pontos e até perder fundo? Não, não é impossível, é totalmente possível. A tendência aqui está mostrando que sim, tá bom? Eu estou trabalhando com um cenário aqui, né, nessa venda, para começar a colocar uma grana no bolso aqui nos 125 mil pontos, se por um acaso se segurar, né? E aí daqui para frente a gente vê o que faz, porque aí se der uma segurada aqui e depois cair mais, a gente reforça a posição de novo, né? Mas pelo menos garante uma parte do lucro. É isso que eu estou fazendo. Então, agora que fizemos aqui o pivô de baixa nos 60 minutos, podemos trabalhar na ponta vendedora, né? Então, agora, o que acontece? Ontem tivemos um dia de baixa forte, existem duas possibilidades. A mais provável é ele ficar aqui de ressaca e não acontecer muita coisa. Então, se você fizer um trade e ele não andar, ou se você tomar um stop, não entrega o lucro de ontem, tá? Porque nós podemos ter um dia de ressaca aqui e ele ficar nessa região e ser difícil de operar. Esse é um cenário. O outro cenário é ele vir aqui e fazer um pullback nesse topo, voltar aqui no 130, talvez até passar um pouquinho, vir desafiar o topo aqui e tal, e aí é oportunidade de venda, tá? Marcou topo, é mais venda. O terceiro cenário é ele continuar caindo e perder fundo aqui, aí é só venda, tá? Então, assim, só temos venda no índice em qualquer circunstância. O dólar só tem compra, né? Então, já falamos aqui, um dia maravilhoso, né? Então, esse dólar ontem, vamos colocar aqui nos 60 minutos, né? A compra foi aqui, logo na abertura, no rompimento, né? Chegou a fazer aqui, olha lá, 100 pontos, né? Depois deu uma devolvida, mas normal, de qualquer jeito aqui, isso aqui é só para cima agora. Então, vale a mesma coisa que eu falei para o índice e ao contrário, né? Se por acaso ele se segurar aqui e virar para cima, tem compra. Se por acaso ele descer para fazer um pullback aqui nos 5.500, tem compra aqui. Se romper o topo, tem compra. É só isso, não vai vender o dólar, tá? As small caps virou para baixo, então aqui agora abriu a porteira das vendas das small caps, né? Então a mesma coisa que o índice, né? Topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Fez pivô de baixa nos 60, começamos a vender. Então agora só venda em small caps, tá? E aí tá dando muito trade. Ontem deu muitos trades aí de venda da carteira VIP, fizemos juntos aí na sala, por isso que o dia foi muito, muito legal. O Itaú, olha, continua forte ainda, vindo tentar o topo aqui, né? Então é o último dos moicanos. Acho difícil dele romper topo nessa situação agora, né? Mas não tem venda em Itaú. O Bradesco, eu tinha falado que essa reação aqui ainda estávamos dentro dessa consolidação. Então agora, como ele virou para baixo, olha, se perder aqui tem venda em Bradesco para vir testar o fundo, tá? A Sambi continua confusa, né? Eu não me envolveria na Sambi aqui, porque ela tem uma tendência a testar todo, o mercado está para baixo, tá? Então assim, continuo afastado da Sambi. O Banco do Brasil ficou complicado, né? Porque ele fez esse pivô de alta aqui e agora isso aqui pode ser um falso rompimento, né? Porque nós ainda temos esses topos, temos topo e agora temos topo aqui. Se ele perder aqui os 32 e voltar para cá, eu não duvido ele cair, tá? Então agora o que nós temos que observar é isso daqui. Se ele volta para baixo dos 32 ou se ele se segura aqui nos 32, aí nós estamos falando de uma reversão de tendência e aí pode voltar a comprar desde que ele rompa aqui. Eu falei 32? Não sei de onde eu tirei 32. É 27, né?
A Vale. A Vale aqui, olha, ontem foi um dia de venda, eu não acreditei nessa venda aqui, caiu quase 1%, o Modé falou dessa venda, ele vendeu, parabéns, eu não tive coragem. Mas agora a Vale ela pode vir testar fundo, né? Então realmente pesou. E a Petrobras que continua no mesmo lugar, a configuração aqui é de bandeira de alta, né? Se romper tem compra, mas eu acho difícil com o mercado do jeito que está isso acontecer, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ganhou dinheiro ontem, não estrague seu fim de semana, não entregue a rapadura hoje, tá? Opera leve, opera com calma ou nem opera. E se você curtiu o vídeo e deixa o seu like, se ainda não é inscrito no canal, considere se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Não esqueça de curtir, de assistir a live ontem com o Marquinhos, foi bem legal, tá? Tá lá gravado. E se você quiser saber mais sobre o Método DX, como operar com a gente, pegar as oportunidades que nós mostramos, aí tem o link na descrição do vídeo para o Método DX. Valeu, um abraço.